Neste vídeo vamos fazer a resolução de um caso prático relativo ao preenchimento da declaração periódica do IVA por parte de um trabalhador independente. Alguém que está inscrito na categoria B do IRS, os rendimentos empresariais e profissionais, e que está enquadrado no regime do IVA. Veremos o porquê de estar enquadrado no regime do IVA. Eu vou começar por consultar o manual, onde tenho o caso prático. Trata-se do manual do IVA e RITI. Muito concretamente, este primeiro caso prático está a partir do ponto número 6 do manual, o direito à dedução e exclusões do direito à adoção, a partir da página 13. Muito concretamente, na página número 19, nós temos aqui um primeiro caso prático, é meramente um exemplo, o exemplo número 3, onde vamos trabalhar aqui o caso do Manuel Pereira. Ele é advogado, portanto, advogado é aqui considerado como rendimentos da categoria B, rendimentos profissionais, exercendo a sua atividade como trabalhador independente. No ano anterior, portanto, consideramos o ano N, o ano corrente, o ano N-1, o ano anterior, o seu volume de negócios foi de 35 mil euros. Portanto, ele faturou 35 mil euros. Bom, é por esta razão que ele está enquadrado obrigatoriamente no regime do IVA. É por esta razão que ele é um sujeito passivo de IVA. Isto remete-nos a um artigo do Código do IVA, que é o artigo 53. Esse artigo 53, e já agora eu vou consultar a partir do portal das finanças o Código do IVA, e o artigo 53 do Código do IVA é o artigo que respeita ao regime de isenção, âmbito de aplicação, e refere que beneficiam de isenção do imposto os sujeitos passivos que, não possuindo nem sendo obrigados a possuir uma contabilidade organizada para efeitos de IRS ou IRC, nem praticando operações de importação, exportação ou atividades conexas, nem exercendo a atividade que consista na transmissão de bens ou prestações de serviços mencionados no anexo E do presente Código, não tenham atingido, no ano civil anterior, um volume de negócios superior a 15 mil euros. Atenção a estes 15 mil euros, porque estes 15 mil euros, na verdade, só se vão aplicar no ano de 2025, porque o código do IVA, e aqui no portal das finanças não temos a respectiva anotação, mas de acordo com o número 3 do artigo 282 da Lei 24 de 2022, de 30 de dezembro, o montante a que se refere este artigo, ele corresponde a 13.500 euros em 2023. Depois temos 14.500 euros para 2024 e apenas em 2025 se aplicará os tais 15 mil euros. Portanto, em 2023 estamos a falar de 13.500 euros. Quem ultrapassar 13.500 euros em 2023, no próximo ano, 2024, vai ser sujeito passivo de IVA. Estamos a falar dos trabalhadores independentes, categoria B. Em 2024, quem ultrapassar 14.500 euros de volume de negócios, ou seja, de prestações de serviços ou de venda de mercadorias, volume de negócios, superior a quem ultrapassar 14.500 euros, será sujeito passivo de IVA. E o limite de 2025 é que tem os tais 15 mil euros como base. Está bem? Portanto, não nos vamos enganar aqui com o artigo 53, porque ainda não está em vigor os 15 mil euros. 13.500 em 2023, 14.500 euros em 2024
e 15 mil euros em 2025. De qualquer das formas, aqui o Manuel ultrapassou 35 mil euros, portanto, claro, ele vai estar sujeito a IVA. Portanto, ultrapassando o respectivo limite, quem ultrapassar o respectivo limite, se ultrapassar, por exemplo, em 2023 os tais 13.500 euros, em janeiro de 2024 tem que se apresentar uma declaração de alterações e a partir de fevereiro de 2024 começa-se a cobrar o IVA. Não esquecer que quem ultrapassar em 2024, chega a 31 de dezembro de 2024, quem ultrapassar em 2024 14.500 euros, em janeiro de 2025 terá que fazer o preenchimento da declaração de alterações do Portal das Finanças e a partir de fevereiro de 2025 começa a cobrar IVA aos seus clientes. Quem ultrapassar em 2025 15 mil euros, então terá até janeiro de 2026, terá o mês de janeiro de 2026 até 31 de janeiro de 2026 para preencher a declaração de alterações e a partir de fevereiro de 2026 começa a cobrar IVA aos clientes. Claro que para inícios de atividade temos que trabalhar com proporções e eu tenho aqui vídeos que irei fazer ou que abordei a questão das proporções relativamente aos trabalhadores independentes, ou seja, a anualização do rendimento. Se eu estou a iniciar uma atividade em outubro e se prevejo de outubro até dezembro faturar 10 mil euros, claro que isso é um valor amplamente superior em termos proporcionais a 13.500 euros para o ano todo e, portanto, temos que, nos inícios da atividade, entrar com as anualizações dos rendimentos, fazendo a respectiva proporção. Bom, isto é uma breve explicação aqui, só para justificar que o Manuel é um sujeito passivo de IVA. Ora, no primeiro trimestre do ano N, ele emitiu diversos recibos a clientes, cuja base tributável foi de 9.200 euros. Portanto, ele faturou 9.200 euros no primeiro trimestre do ano N. Isto é a sua faturação. Ele vai ter que declarar este valor na declaração periódica do IVA. Isto é uma base tributável. Portanto, estamos a falar de um sujeito passivo do regime trimestral. É um sujeito passivo do regime trimestral porque, apesar de ter realizado 35 mil euros no ano passado, todos os sujeitos passivos que não ultrapassem os 650 mil euros anuais estão submetidos ao regime trimestral. Ultrapassando os 650 mil euros, então estão sujeitos ao regime mensal. É o mesmo limite, quer para empresas, quer para trabalhadores independentes, isto no que diz respeito a regime mensal e a regime trimestral. Portanto, ele está no regime trimestral, não optou pelo regime mensal, pode-se optar pelo regime mensal, mas ele está no regime trimestral e, portanto, diz respeito ao primeiro trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março, e em janeiro, fevereiro e março ele fez 9.200 euros. Onde é que nós vamos inserir estes 9.200 euros na declaração periódica de IVA? Eu depois tenho aqui a resolução completa deste caso prático e todo justificado na base legal, mas vou já começar a preencher aqui a declaração do IVA. Vamos ao Portal das Finanças, temos a declaração periódica de IVA, vamos aqui, e as bases tributáveis, elas são declaradas entre o campo número 1 até ao campo número 18. Concretamente, as prestações de serviços e as vendas de mercadorias no mercado nacional, como base tributável sobre as quais incidirá uma taxa normal,
são declaradas no campo número 3. Portanto, no campo número 3, vamos declarar a prestação de serviços deste advogado, aquilo que ele faturou, obviamente sem IVA, que é uma base tributável, foram 9.200 euros. E sobre este valor incidiu, obviamente, o IVA. Então, vamos fazer 9.200 euros, 9.200 euros vezes 23%. Os serviços jurídicos estão abrangidos pela taxa normal, aqui no continente é de 23%, portanto estamos a trabalhar aqui com um sujeito passivo aqui do continente, porque nós sabemos que Açores e Madeira têm taxas distintas do continente, como já vimos no curso. A taxa normal da Madeira é de 22%, não esquecer isso. Recordar o manual. Taxas normais, continente 23%, Madeira 22%, Açores 18%. Isto no que diz respeito à taxa normal. As taxas intermédias e as taxas reduzidas. Portanto, vê-se que aqui continente, Açores e Madeira têm taxas diferentes. Mas, considerando aqui o sujeito passivo do continente, 23% vezes 9.200 euros, 2.116. Este é um IVA a favor do Estado. É um IVA que ele terá de pagar ao Estado porque cobrou este imposto aos seus clientes. No fundo, os clientes pagaram-lhe 9.200 euros mais o IVA. E, portanto, ele possui o IVA e vai ter de o pagar ao Estado. Todavia, os sujeitos passivos suportam IVA relativamente às compras. Compras de mercadorias, de matérias-primas, compras ou aquisições de outros bens e serviços e aquisições de ativos não correntes. Claro que no caso de um advogado, ele não compra mercadorias, mas faz consumos de outros bens e serviços e pode eventualmente adquirir ativos não correntes, nomeadamente um ativo fixo tangível, um ativo intangível, por exemplo, um computador para a sua atividade. E foi isso que ele fez. Neste exemplo, relativamente à sua atividade, ele teve aqui uma série de despesas durante este trimestre, nomeadamente almoços com clientes, 290 euros, as comunicações de telefone e internet lá no escritório dele, para uso da sua atividade profissional, 300 euros, material de escritório que ele comprou para a sua atividade profissional, 200 euros, gasóleo relativo à viatura que está afeta à sua atividade profissional, 600 euros, portagens pagas relativas a viagens realizadas para visitar clientes, 120 euros, e aquisição de um computador portátil afeto à sua atividade, 1.200 euros. Então, durante aquele trimestre, durante este primeiro trimestre, consideremos que ele fez estas despesas. Bom, isto aqui são aquisições, compras de outros bens e serviços e temos aqui um ativo não corrente, um imobilizado, um ativo fixo tangível. Seria assim classificado se tivéssemos uma contabilidade organizada, seria um ativo fixo tangível, nomeadamente equipamento administrativo. Não tem contabilidade organizada, mas vai usufruir da possibilidade de deduzir o IVA suportado. Nós aqui temos as bases tributáveis, ou seja, os valores sobre os quais depois incidiu o IVA, suportou o IVA, pagou o IVA aos fornecedores e agora poderá usufruir do direito à dedução. Todavia, é preciso verificar o seguinte. Quando estamos a falar das deduções do IVA, importa fazer uma leitura atenta aqui ao Código do IVA, nomeadamente o artigo 19, artigo 20, artigo 21, artigo 22, que são artigos muito importantes relativamente às deduções do IVA. E muito especialmente aqui o artigo 21 do Código do IVA, que é o artigo das exclusões do direito à dedução.
Em primeiro lugar, o artigo 19 do Código do IVA, que é o direito à dedução, refere que para apuramento do imposto devido, os sujeitos passivos deduzem, nos termos dos artigos seguintes, o imposto incidente sobre as operações tributáveis que efetuaram, nomeadamente o imposto devido ou pago pela aquisição de bens e serviços a outros sujeitos passivos. Também o imposto devido pela importação de bens e depois o imposto pelas aquisições de bens e serviços, abrangidos aqui por estas alíneas de número 1 do artigo 2º. Bom, efetivamente temos aqui a alínea A corroborar aquilo que eu acabei de dizer. Ele suporta o IVA de determinadas aquisições de bens e serviços e poderá deduzi-lo. Depois o artigo 20, que são as operações que conferem direito à dedução, faz referência que só pode deduzir-se o IVA que tenha incidido sobre bens ou serviços adquiridos, importados ou utilizados pelo sujeito passivo para a realização das operações seguintes. Ou seja, transmissão de bens e prestações de serviços sujeitos a imposto e dele não isentas. No fundo, eu posso deduzir o IVA porque comprei bens, adquiri serviços que vão permitir, dentro da minha atividade, desenvolver a minha atividade e conseguir, a partir daí, obter um volume de negócios, obter vendas ou fazer ou realizar prestações de serviços. É que para desenvolver uma atividade, por um lado nós obtemos rendimento, mas por outro lado temos que fazer determinadas despesas relacionadas com a obtenção desse mesmo rendimento e que não fiquem fora da alçada efetivamente da realização das operações de vendas, as operações tributáveis. Por isso, o artigo 21 do Código do IVA, que é o próximo, estabelece uma série de exclusões do direito à dedução. Ou seja, o artigo 21 do Código do IVA estabelece um conjunto de despesas em que o sujeito passivo não pode deduzir o IVA suportado. Este artigo ele tem duas grandes partes. O número 1 é o elenco de despesas em que não se pode deduzir IVA, de todo, e depois o número 2 faz aqui um conjunto de exceções, ou seja, há aqui um conjunto de despesas e de aquisições que se permite, o legislador permite a dedução do IVA. Bom, eu vou então analisar as despesas do advogado e, à luz do artigo 21, verei se posso ou não posso deduzir o IVA. A primeira despesa, almoços com clientes, não permite deduzir IVA. Isto está bem definido no artigo 21. Número 1, exclui-se, todavia, o direito à dedução do imposto suportado nas seguintes despesas. E depois temos a linha D, despesas respeitantes a alojamento, alimentação, por aqui fora. Portanto, este tipo de despesas não é permitido deduzir o IVA. Portanto, não posso deduzir o IVA aqui, o IVA suportado com a despesa de almoços. Quanto às comunicações, para a atividade profissional, eu vou considerar que ele tem lá o escritório e que gastou 300 euros relacionados com o telefone, com a internet. Esta é a base dos 3 meses, não é? Isto aqui é o valor da despesa durante o primeiro trimestre. 300 euros vezes 23%, o IVA sobre as comunicações é 23%, corresponde a 69 euros. Portanto, ele vai poder deduzir o IVA suportado e temos aqui a base tributável de 300 euros. Relativamente aqui às comunicações, sim, é permitido deduzir o IVA. O artigo 21 não faz a exclusão. Depois temos o material de escritório para usar na atividade profissional. Material de escritório, canetas, papel, por aí fora, que ele necessitou, tinteiros para a impressora, gastou 200 euros durante o primeiro trimestre. Estes materiais de escritório, eles são, vamos considerar a taxa de 23%, portanto temos aqui mais 46 euros. 23% mais 46 euros.
200 euros vezes 23%, não é? Porque isto são bases tributáveis, estes são os valores que vêm na fatura, sobre os quais depois incidiu o IVA também vem lá na fatura, e foi 23% sobre 200 euros. Pois, ele tem uma viatura, vamos considerar que é uma viatura ligeira de passageiros, uma viatura de turismo, que está afeta à sua atividade, e durante este trimestre gastou 600 euros de gasóleo. Portanto, em que medida é que o gasóleo permite, a despesa do gasóleo permite deduzir o IVA nele suportado? Mais uma vez temos que abordar o artigo 21 do Código do IVA. A regra geral diz-nos o número 1, exclui-se do direito à dedução o imposto contido nas seguintes despesas. Despesas respeitantes, agora a linha B do número 1, despesas respeitantes a combustíveis normalmente utilizáveis em viaturas automóveis, e agora muito importante, com a exceção das aquisições de gasóleo, de GPL, de gás natural e biocombustíveis, cujo imposto é dedutível na proporção de 50%. A menos que se trate dos bens a seguir indicados, caso em que o imposto relativo a consumos de gasóleo, de gasolina, de GPL, de gás natural e biocombustíveis é 100% dedutível. E depois tem que se fazer aqui a leitura destas alíneas, que quando o combustível é afeto, por exemplo, a veículos pesados de passageiros, a veículos de transporte de mercadorias com peso superior a 3.500 kg, por exemplo, e todas estas estão referenciadas aqui, veículos licenciados para transportes públicos, com exceção dos rent-a-car, nestes casos a possibilidade de deduzir o IVA suportado com o gasóleo e também com a gasolina e o GPL e o GNV, o gás natural veicular, há uma possibilidade de deduzir a 100% o IVA suportado, mas não é o caso da viatura dele, porque ele não tem um tipo de viatura destas, ele segue a regra geral, e na regra geral a dedução do gasóleo é de 50%. Portanto, vamos deduzir 50%. Ou seja, vamos multiplicar aqui 600 euros por 23%, 600 euros vezes 23% dá 138, e vamos dividir por 2. Vamos deduzir 69 euros. Depois, em relação às portagens pagas relativas a viagens viagens realizadas a clientes para visitar os clientes, ele gastou aqui despesas respeitantes a portagens e foram 120 euros, não é permitido deduzir o IVA das portagens. E mais uma vez isto está no artigo 22 do Código do IVA. O número 1 diz: exclui-se todavia o direito à dedução do IVA suportado nas seguintes despesas. E a linha C, despesas de transporte e viagens de negócio do sujeito passivo do imposto e do seu pessoal, incluindo as portagens. Não podemos deduzir o IVA incluído aqui, ou esta base que esteve sujeita a IVA relativamente às portagens. Portanto, no fundo, eu só vou conseguir deduzir as comunicações, o material de escritório e metade do IVA suportado no gasóleo. E depois, para finalizar, tem a aquisição de um computador portátil. Um computador portátil é considerado um ativo não corrente, é um ativo fixo tangível. E no caso deste tipo de equipamento, que é um equipamento com uma duração prolongada, uma duração superior a 1 ano, por isso é que é um ativo não corrente, nós podemos deduzir o IVA suportado, porque este computador é um computador afeto à sua atividade. Portanto, 1.200 euros vezes 23% dá 276 e, portanto, o computador que ele adquiriu no valor de 1.200 euros para desenvolver a sua atividade, porque precisa do computador para desenvolver a sua atividade de advogado, vamos, neste sentido, deduzir o imposto suportado aqui nesta base tributável. Portanto, 1.200 euros é a base tributável
e sobre este valor incidiu 23% de IVA. Temos aqui a resolução toda, as nossas contas, aqui do IVA suportado e dedutível. Portanto, outros bens e serviços. Vamos começar por outros bens e serviços. Vamos deduzir 69 euros, como já tínhamos visto, relativamente às comunicações. Vamos deduzir mais 46 euros relativos ao material de escritório e vamos deduzir metade do IVA suportado com gasóleo, só metade, conforme eu já tinha explicado, ou seja, mais 69 euros. Portanto, está visto que para outros bens e serviços, o IVA dedutível para outros bens e serviços é de 184 euros. Outros bens e serviços, porque comunicações, gasóleo e o material o equipamento ou o material de escritório é considerado uma dedução no âmbito de outros bens e serviços. Portanto, dirigimos a verba para IVA a favor do sujeito passivo. Portanto, vamos aqui para os campos a favor do sujeito passivo, é aqui onde vamos fazer as deduções do IVA, e tudo o que tem a ver com outros bens e serviços deduzimos no campo 24. E, portanto, o campo 24 recebe 184 euros. E falta deduzir o IVA respeitante ao computador. Portanto, ele comprou um computador portátil, muito importante, afeto à sua atividade, é um ativo não corrente, esteve sujeito a 23% sobre os 1.200, portanto, no fundo ele pagou 1.476 pelo computador e os 276 de IVA que ele suportou, pagou ao fornecedor o valor total, agora vai poder deduzir, mas vai ter que deduzir como um ativo não corrente, não é como outros bens e serviços. Tem a ver com imobilizado. E, portanto, aqui na declaração do IVA, utiliza-se o campo 20 para ativos não correntes imobilizado. E vamos aqui deduzir os 276 euros. Temos a fatura com o número de contribuinte correto. É preciso que as faturas das despesas tenham o número fiscal do sujeito passivo. E, portanto, ele consegue aqui deduções de 460 euros de IVA. Portanto, a declaração de IVA apresenta a perspectiva de IVA a favor do Estado, que são 2.116 euros, aquilo que ele liquidou relativamente às suas vendas ou às suas prestações de serviços. O campo 92 da declaração periódica recebe o total do imposto a favor do Estado e o campo 91 da declaração periódica recebe o total do imposto a favor do sujeito passivo. O valor a favor do Estado é maior que o valor a favor do sujeito passivo, ou seja, ele vai ter de entregar imposto ao Estado. E é a diferença, portanto, 1.656, a diferença entre o IVA liquidado, ou o IVA a favor do Estado, e o IVA suportado, dedutível. O IVA suportado que foi dedutível, que conferiu direito à adoção, 460 euros. A diferença dá 1.656, que é a verba que vai ter de pagar. Portanto, é o que nos deu aqui e que está no manual. Quando é que ele vai ter de entregar a declaração periódica do IVA? Bom, ele está no regime trimestral, mas se quisermos saber as datas de entrega ou os prazos de entrega das declarações periódicas do IVA, consulta-se aqui no código do IVA o campo 41, que é o prazo da entrega das declarações periódicas. E as declarações periódicas, elas, no caso concreto do regime trimestral, é o artigo 41, número 1, a linha B, que diz que as declarações periódicas de IVA, portanto esta declaração que eu agora acabei de preencher, elas têm de ser entregues até ao dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre. Estávamos a falar do trimestre janeiro, fevereiro, março, portanto temos de entregar até 20 de maio, até 20 do segundo mês seguinte ao trimestre, do ano civil a que respeitam as operações, no caso sujeitos passivos com volume de negócios inferior a 650 mil euros.
os sujeitos passivos com volume de negócios inferior a 650 mil euros estão em regime trimestral. Podem optar por regime mensal. Já agora, quem está no regime mensal, e que são aqueles que ultrapassaram ou igualaram os 650 mil euros no ano anterior, a declaração é entregue até ao dia 20 do segundo mês seguinte àquele que respeitam as operações. Portanto, entrega-se a declaração mensalmente, sempre até ao dia 20 do segundo mês seguinte àquele que respeitam as operações. No caso aqui do advogado, como ele está no regime trimestral, ele entrega até ao dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre, janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre, segundo mês seguinte, maio, até ao dia 20 de maio, entrega a declaração. Quanto ao pagamento do IVA propriamente dito, o pagamento do IVA dá-se o prazo de mais 5 dias para fazer o respectivo pagamento. Mais 5 dias úteis, mais 5 dias para fazer, até ao dia 25, para fazer o respectivo pagamento de IVA, imposto a entregar ao Estado 1.656 euros. Então temos no manual a resolução completa aqui deste exercício. Seguiremos depois na próxima videoaula para o conceito de um sujeito passivo misto, o que é o método da afetação real e o método do prorata. É a próxima matéria que vamos abordar aqui no nosso curso. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.